Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Poptopia. Nós estamos aí passando por uma temporada de dentro de casa, né, de home office e de quarentena obrigatória aí por conta da pandemia. E eu queria conversar com vocês sobre o que eu ando lendo e saber de vocês o que vocês andam lendo para passar o tempo e aproveitar para diminuir a nossa pilha de leitura. Eu particularmente tenho escolhido leituras bem leves e é disso que eu quero falar com vocês. HQs que eu escolhi para ler nesse período dentro de casa foi HQs até agora das Graphics MSP. A primeira que eu andei lendo foi a Papa Capim, A Noite Branca. É uma HQ da Marcela Godoy com o Renato Guedes. O que me chamou bastante atenção nessa história é justamente o fato deles explorarem um pouco do folclore brasileiro, contar algumas lendas indígenas e nos apresentar um pouco de uma cultura que a gente muitas vezes não tem contato a partir de um personagem de segundo mesmo escalão ali do universo da Turma da Mônica, né? O Papa Capim ele não é assim tão presente nas principais histórias, mas aqui a história fica muito bacana, é bastante envolvente. Eu gosto demais dessa MSP, eu acho a arte sensacional e recomendo a leitura, gostei demais, tá? A segunda MSP que eu tô lendo, na verdade as duas, é justamente, a primeira foi Identidade, do Marcelo e do Magno Costa. O Capitão Feio Identidade, ele traz um pouco da origem desse personagem, que é lá uma espécie de hater, vilão, perseguidor do Cascão, mas que na verdade a gente vai entender um pouco mais sobre ele nessa MSP. Joga luz sobre a origem desse personagem, sobre de onde ele surgiu, o que aconteceu para ele ter esses superpoderes e o que ele pretende fazer com esses superpoderes. Eu acho uma HQ muito bacana. Talvez das MSPs que eu li, tenha a que mais se aproxima do universo de super-herói. É uma arte muito legal, um roteiro que conta como se fosse realmente o nascimento de um super-vilão. Só que um super-vilão que ele é posto em xeque, se ele realmente é vilão ou se ele apenas está sendo vilanizado pelos seus poderes ter relação com lixo. No volume 2, o Capitão Feio Tormenta, ele já está estabelecido como um personagem na cultura urbana de São Paulo. Esse cenário de já estar estabelecido faz com que ele seja perseguido pela mídia e assim sendo, acaba surgindo alguém no seu encalço, alguém com seu mesmo nível de poder para ameaçar a cidade e fazer com que ele se coloque em xeque se ele é realmente um vilão ou se ele vai atuar como um super-herói. Aqui o Capitão Feio começa a ter desenvolvido ainda mais a sua personalidade, a forma como ele vai se relacionar com as pessoas e como as pessoas os veem. Lembra muito a dinâmica do J.J. Jameson com o Homem-Aranha. Em alguns momentos a mídia colocando ele como vilão e causador de situações que ele na verdade estava tentando evitar. E depois a gente vai ter mais para frente algumas indicações, algumas pistas de como esse personagem pode vir a interagir com outros da Turma da Mônica. Ele tem muita relação com esse amiguinho nosso aqui, mas eu não vou soltar spoiler, você vai precisar ler Capitão Feio Tormenta e Capitão Feio Identidade para entender do que eu estou falando. Se você já leu, comenta aí o que você achou. A outra MSP que eu gostei bastante, que eu li essa semana, foi a graphic novel do Gustavo Borges. Ele é o Cebolinha Recuperação. Essa daqui, se eu não me engano, eu comprei na CCXP esse ano. E é muito legal porque é um mergulho no universo do Cebolinha, com planos mirabolantes, confusões com a turminha envolvida. O Cascão tem que ajudar, depois se questiona. O Cebolinha tá enrolado porque ele é o único que ficou de recuperação. Precisa de ajuda para estudar, mas ao mesmo tempo ele tem um drama doméstico, o pai perdeu o emprego, então ele lida com um coleguinha que está perseguindo ele, que meio que está pegando no pé dele, e isso tudo vai de certa forma dialogar com a nossa infância. Você vai lembrar de quando você ficou de recuperação, de quando você precisou estudar um pouco mais, quem teve do seu lado, quem não teve. É uma graphic novel aí para mexer com o seu lado nostálgico. Eu gosto bastante dessa HQ. E aí essa semana eu ainda li também Jeremias Pele, que é uma das graphic novels assim
que mais me tocou, que mais me sensibilizou, a obra do Rafael Calça com Jefferson Costa. Ela traz esse personagem negro da Turma da Mônica numa abordagem muito sensível, discutindo a questão do racismo no meio das crianças, na escola, a forma como a família deve lidar com isso, tendo como protagonista uma família negra. É um HQ muito bacana, eu já li para meus filhos, já emprestei para alguns amigos lerem. Eu gosto muito dessa temática da questão racial, e eu fico muito feliz de saber que os editores resolveram comprar a ideia de protagonizar essa história, de darem aos autores a liberdade de tratar o tema de uma forma tão sensível e de uma forma que faz com que a gente, em alguns momentos, se identifique e também reflita sobre o que está acontecendo com o personagem. Aqui no fundo a gente tem um texto introdutório que é do Emicida. Todas essas minhas MSPs, elas são capa cartão, geralmente eu priorizo esse formato por ser mais econômico. Eu acredito que todas elas ainda sejam fáceis de achar aí no mercado, na internet, quem ainda não tem. Quem não tem essas, ou já leu essas, as outras que eu recomendo é a Laços, a Astronauta ou Singularidade, eu também tenho aqui. Essa do Piteco, que é com arte do Chico, sensacional, Ingá, também gosto bastante. A do Chico Bento, do Orlandelli, a Arvorada, também é uma das que eu gosto demais. E por fim, a Horácio Mãe. Essas são as MSPs que eu tenho. Essas daqui eu ainda não reli, porque eu leio sempre que eu compro e eu estou relendo algumas coisas. E essas que eu acabei de falar no vídeo foram as que eu li essa semana e recomendo para esses tempos difíceis aí a gente fazer essas leituras mais leves. Galera, fala para mim o que vocês andam lendo, o que vocês estão fazendo nesses dias de quarentena aí e o que vocês acham dessas MSP, se vocês têm, se vocês curtiram. Vamos dialogar, vamos bater um papo, que é para isso que a gente está aqui. Valeu, um abraço!